Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí para o canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento humano. O comportamento humano é fonte de reflexão constante. O fato é que quando a gente observa o comportamento humano, nós somos levados a pensar, somos levados a refletir e a tentar entender as nuances do comportamento humano. E eu quero falar sobre uma coisa interessante. Quando alguém adota uma religião, um credo qualquer, né? Seja qual for o credo, uma filosofia religiosa, esse comportamento humano passa a possuir traços distintos. É uma coisa que realmente acontece. Seja qual for a religião que aquela pessoa esteja adotando, traços distintos daquele credo irão afetar o seu comportamento humano. Por que isso? Porque existem regras, existem éticas, existem diversas nuances dentro dos credos religiosos, dentro daquilo que a gente passa a acreditar quando a gente vai para seguir uma fé, uma determinada religião. Eu quero iniciar com vocês uma série de estudos aqui que eu quero fazer uma reflexão sobre esse tema, o comportamento humano, baseado nas escolhas que a gente faz em termos de fé, em termos de credo, em termos daquilo que a gente passa a acreditar ou que a gente diz que acredita, né? Pensando principalmente nos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul e outros acontecimentos semelhantes, mas pensando na tragédia lá do Rio Grande do Sul. Então pega seu bloco de notas, pode ser o bloco de notas aí do celular, não tem problema. Liga o teu fone aí para você acompanhar e segue esse vídeo comigo. Eu sou o Marcos Vinícius, este é o meu canal Espiritualidade Urgente, que tem o objetivo de trazer uma espiritualidade mais saudável para você, para mim, uma espiritualidade que nos livre de dogmas religiosos, que nos livre daquele peso que tem muitas vezes a religião instituída e que nos leve a uma prática daquilo que a gente diz acreditar. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Se você não é inscrito, eu já te convido aí para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha ou o seu dislike, não tem problema, mas fazer comentários e conhecer aí o canal. Aquilo que está aí no canal são diversas lives sobre vários assuntos, são muitos vídeos, é uma coisa que eu faço com um carinho muito grande, com um amor muito grande para você, para te ajudar a entender a espiritualidade de uma forma mais livre, mais leve e com o amor de Deus. Eu até me lembrei ontem, fazendo parênteses aqui, que quando eu comecei o canal, lá na pandemia, eu sempre dizia o seguinte: o amor vencerá no final. Eu fiquei meio desanimado de usar essa frase ultimamente. Porém, essa é a ética que eu acredito. O amor vai vencer no final. Vamos para o vídeo então, gente. Nos livros sagrados, encontramos princípios que orientam a conduta humana, o comportamento humano. Em todos eles, em todos os livros sagrados, você vai encontrar um ou outro tipo de orientação para a conduta no dia a dia, a conduta com outras pessoas, a conduta com a família, a conduta com a própria fé, com a própria religião, por exemplo. Aqui atrás, ó, ali está um quadro com a oração do São Francisco de Assis, né, onde eu verode que eu leve o amor. É uma conduta, é uma forma de se comportar no mundo. Na Bíblia não é diferente. Apesar de ser um livro que teoricamente é um livro para despertar, nutrir, alimentar, conduzir a fé das pessoas, ela também possui diversas características éticas. Quando eu fiz o seminário, uma das matérias que eu gostava de estudar é a ética cristã. Então, não é diferente no livro sagrado dos chamados cristãos, que é o segmento que eu mais conheço, é daquele que eu procuro falar, é aquele que eu procuro mostrar. Então vamos ver aqui um texto, né? É um texto que não sei se você conhece, vou ler aqui para você, anota aí, olha, Provérbios, se você não tiver como a ver agora, é Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta:
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, essas 7 coisas que ele detesta, que o Senhor odeia. O autor aqui usa um sentimento humano, porque Deus é amor. Como que pode, então, Deus odiar esses comportamentos? Na verdade, nós temos que pensar em abominação, coisas que Deus abomina. E nós vamos falar sobre uma delas hoje, a primeira delas, que é os olhos altivos. Você já conhecia esse texto? Coloca aí nos comentários se você conhecia esse texto, se você já ouviu alguma mensagem sobre esse texto, se esse texto foi aplicado na mensagem que você ouviu para um comportamento ético no dia a dia ou se foi para apenas apontar os defeitos dos outros, né? A gente tem que pensar nesse texto aqui para o nosso dia a dia, tá? Ele tem validade, esse texto, para os dias de hoje? Será que ele tem? Essa é uma pergunta crucial. Nessa era da pós-verdade, onde tudo é relativizado, será que um texto como esse ainda possui validade? É uma coisa que a gente deve parar e se perguntar. Então, são listadas neste texto 7 coisas que Deus abomina, que Deus rejeita. Na tradução da NVI, que é essa tradução que eu li, Deus odeia. Neste e nos próximos vídeos, então, nós vamos explorar essas abominações e vamos tentar pensar em formas de evitá-las nas nossas vidas e também tentar reconhecer esses comportamentos à nossa volta. Valeu? Ok? Então, olha, mais uma vez eu te falo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona aí o sininho das notificações para você não perder as próximas sequências que nós vamos fazer aqui, a análise desses 7 comportamentos humanos que Deus abomina. Então vamos à primeira abominação. Eu vou usar de propósito essa palavra porque ela dá mais entendimento desse conteúdo do que dizer a primeira coisa que Deus odeia. Não, a primeira abominação, coisa abominável, coisa que a gente olha assim, sente aquela vontade de ficar longe, tá? Porque isso vai ajudar a fixar melhor na nossa mente. Então, tá lá no verso 17, olhos altivos. Quantos de vocês já se sentiram muito mal quando perceberam alguém olhando com desdém para você ou para um colega de trabalho, para um colega de escola, até mesmo numa reunião de família? Quantos de vocês já se sentiram assim mal, com aquele olhar de desdém? Seja porque naquele momento você talvez esteja ferrado de grana, ou talvez você foi para aquela festa e está com uma roupa totalmente fora do tom. Hoje em dia nem se usa mais tanto esse negócio de moda, né? Tudo é desconstruído, mas digamos que você está fora do padrão ali naquele momento, ou talvez pelo lugar que você more, ou pela cor da sua pele. Quantos de vocês já se sentiram ou perceberam alguém te olhando com esse desdém? Olhos altivos aqui nesse texto do livro de Provérbios representa muito mais do que uma postura física. É uma expressão de arrogância, é uma expressão de orgulho que se manifesta no coração humano. Esse orgulho é uma atitude que pode ser definida como é uma atitude de olhar para os outros com superioridade, de se considerar acima dos demais. E a gente convive com isso todo dia, né? Todo dia a gente convive com isso. Eu gosto muito das postagens do Luciano Santos, que é um assunto que tem nada a ver com esse assunto aqui. Ele é um gestor de carreiras, né? Ele é muito conhecido no LinkedIn e também no Instagram, e ele fala muito sobre ambiente tóxico de trabalho, sobre pessoas que são perniciosas no trabalho, são altivas, são debochadas, que se acham superiores, né? Tem até essa expressão, não, fulano se acha, Beltrano se acha. Esse é o olhar altivo que o livro de Provérbios está dizendo que Deus abomina.
E um exemplo claro, já que eu disse que eu ia falar sobre o Sul, sobre a tragédia no Sul, um exemplo claro de olhos altivos nos episódios das chuvas e tragédia no Sul foi a tentativa de muitos crentes de associarem a tragédia a motivos kármicos, né? Karma. Qual foi o karma? Deus castigou. E por que Deus teria castigado? Porque tem muito terreiro de macumba no Sul, tem pouco crente no Sul, tem muito ateu no Sul. Teve uma que disse porque o governador é gay, porque a primeira dama é um homem, e por aí vai. E gente falando mais e mais besteira, por aí vai. Uma soberba, uma altivez no olhar que Deus odeia. Vou ler de novo, só para você relembrar. Vamos lá. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos. Então, Deus abomina, Deus detesta. A soberba dos olhos, né, essa soberba, essa mania de se achar superior, é frequentemente associada à ruína, à queda, a cair. Olha o que diz o próprio livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, como eu citei aqui um pouquinho antes, não é uma postura física somente, não é uma postura somente do jeito que a pessoa se comporta, é algo que está no espírito dela. Por que essa atitude é condenada? Por que nós devemos tomar cuidado na nossa vida para não praticarmos essa atitude? Porque ela impacta não somente a nossa própria existência, mas ela impacta as relações humanas. É lógico, aqui há um alerta do desagrado aos olhos de Deus, né? Então, lembra que no início do vídeo eu falei sobre quando você escolhe um credo, uma religião, uma fé para você seguir, tem comportamentos humanos que você deve se atentar para praticar. Mas aqui também tem uma coisa que é um impacto nas relações humanas. Eu tenho tido pouco tempo de gravar vídeos aqui, mas às vezes tem assuntos que tem hype altíssimo, que eu poderia gravar um vídeo rápido, 1 minuto, 1 minuto e meio e lançar aqui. Mas às vezes eu paro para pensar naquele vídeo, naquele tema, naquele assunto, e eu falo assim, será que é isso mesmo? Será que eu vou estar contribuindo para as pessoas? E muitas vezes eu deixo passar e prefiro não falar. Sou melhor do que alguém por causa disso? Não, devo cometer erros aqui em vídeos, devo cometer erros em falas. Porém, a gente tem que tomar cuidado com essa altivez. É uma atitude que impacta as relações humanas. Essa mania, especialmente que religiosos têm, e especialmente o neopentecostalismo aqui no Brasil, tem esse comportamento de se achar melhor do que as outras religiões, superior às outras religiões, superior às outras pessoas. Tanto que os neopentecostais querem alguns direitos para eles como religiosos que eles não querem conceder às outras pessoas. E nós vimos isto nesta atitude no Sul. Inclusive, ontem eu vi uma foto, um pregador, a título de oferecer conforto às pessoas que estão nos abrigos lá no Sul, foi lá pregar o Evangelho, foi lá pregar a fé cristã. Será que esse mesmo pregador permitiria que um budista fosse lá pregar o budismo, que um muçulmano fosse lá pregar o conforto que a religião dele tem, ou que uma pessoa que segue uma linha como o kardecismo ou a Umbanda e fosse lá também pregar? Será que esse pregador se sentiria confortável? Ou será que ele acha altivamente, soberbamente, que somente as palavras dele possuem o condão, o poder de trazer conforto para aquelas pessoas que estão sofrendo? Então, preste atenção nisso. Quando alguém olha para os outros com desprezo, está desconsiderando a imagem de Deus presente em cada pessoa. Se você diz que acredita na Bíblia, se eu digo que acredito na Bíblia, eu tenho que acreditar que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Quando eu desprezo alguém, eu estou desconsiderando essa imagem. Eu estou desconsiderando a beleza da criação. Eu estou desconsiderando o toque do Eterno
em cada vida. E isso é uma coisa muito importante. Deus abomina esse comportamento. Então, aproveito para lembrar um vídeo que eu gravei tem um tempo, vou deixar aí no card, ou vai passar aqui em cima, não sei, vai ter aí no card, e vou deixar também no comentário fixado um vídeo que eu gravei sobre uma frase podre, altiva, soberba que eu ouvi trabalhando um tempinho atrás, alguns meses atrás, uma frase que dizia que as mães na favela procriam como ratos, e eu desenvolvi um vídeo sobre isso. Te convido para você tocar lá nesse vídeo e assistir. Confere lá, aproveita, assiste de novo se você já assistiu, se você não assistiu, aproveita para conhecer. E aproveita para conferir se você realmente é inscrito, está inscrito no canal, e ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos que eu coloco aqui. Também se inscreve aí, olha, no meu Instagram. Lá no meu Instagram eu coloco outras postagens, debato alguns outros temas, mas olha aí se você está inscrito no canal mesmo, ativa o sininho, não seja. Aproveito também para te convidar para a sequência desse vídeo, onde nós vamos falar sobre a segunda coisa que Deus abomina, que é a língua mentirosa. Então, fechando aqui essa reflexão, não sejamos de forma alguma pessoas de olhar altivo, pessoas soberbas, que a gente possa sempre se lembrar do ensinamento do Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais se inclina, seja aquele que mais serve, seja aquele que é capaz de lavar os pés dos seus irmãos, dos seus companheiros, daqueles que estão juntos na caminhada. Então, tome cuidado com a altivez, que a gente possa tomar esse cuidado todos os dias na nossa vida, para a gente não tratar ninguém com soberba. Um forte abraço, muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo nesse vídeo, espero que você tenha curtido. Se você não curtiu, pode deixar aí o dislike, mas não deixa de fazer um comentário. Comente aí se você se sentiu mal em algum momento que você foi tratado por alguém com altivez, com soberba, especialmente nos ambientes de fé, ambientes religiosos. Forte abraço, fique bem, o amor vencerá no final. Voltando a usar aí esse jargão, até o próximo vídeo.